Paz, Senhor, igreja, amém? Que alegria estar aqui de pé. De pé. Para a glória do Senhor. Ainda esse mês eu recebi uma profecia de um irmão. Falou assim, pastor, o senhor vai voltar a pregar na Santa Ceia, de pé. Mas aprove a Deus ouvir a oração dele, que eu vim pregar antes do dia da Santa Ceia. Mas Deus usou aquele irmão. Meus irmãos, como é bom estar aqui na casa de Deus. Como é bom poder ver cada rosto, cada momento maravilhoso. Vem aqui o pastor João, quanto tempo, pastor João. Muito bom te ver, João. Pastor Valdomiro lá atrás, muito bom lhe ver, meu amigo. Pastor Valdomiro. Estou muito feliz, irmãos. Deus me deu uma palavra, ela tem tudo a ver com a nossa vida e tudo mudou por causa desse acontecimento. Claro que na soberania de Deus, nada saiu do controle. Mas como Deus criou o ser humano com capacidade de responder à sua livre vontade, como hoje nós estamos aqui com a nossa livre vontade, é o que nós chamamos, não está escrito na Bíblia, mas entendemos por conhecimento, o livre-arbítrio. E tudo mudou. A história mudou. Nada estaria acontecendo o que está acontecendo hoje, se não fosse o que está em Gênesis capítulo 3. De uma forma ou de outra, ia se multiplicar a humanidade, mas não com essa herança de pecado, do estado mal da alma, do estado mal da personalidade. É muito importante que você saiba disso, que, embora Deus soubesse que o ser humano fosse cair, Deus não tratou o ser humano como se fosse o ventrílogo, como se fosse alguém com incapacidade de responder. Não, todos nós somos autônomos e respondemos aquilo que é de responsabilidade moral. Deus não criou o mal moral. O mal moral veio da decisão de Adão e atingiu toda a raça humana. Eu quero ler com vocês Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3. E depois deixe essa Bíblia aberta. Nós vamos trabalhar esse capítulo. Muito importante. Porque fala da historicidade do início da primeira família, de como Deus planejou e como Deus havia alertado para que o mal não entrasse na humanidade. Até o verso 7. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher, a serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto
e comeu. E deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. Amém. Podem se sentar, irmãos. Nós estamos diante de um texto que fala do começo de tudo que nós estamos hoje vivendo. Se tem igreja é porque Gênesis 3 aconteceu. Se as igrejas estão espalhadas sobre a face da terra, porque Gênesis 3 aconteceu. O mal entrou no mundo porque Gênesis 3 aconteceu. O inimigo fez de tudo para destruir a primeira família, tudo porque Gênesis 3 aconteceu. Foi um divisor de águas. As coisas começaram a ser desvendadas de uma forma que a consequência foi inevitável, implacável, atingiu de cheio o primeiro casal que Deus criou, a unidade perfeita, porque o texto de Gênesis diz que tudo que Deus criou é bom. Tudo estava perfeito, tudo estava em santidade, tudo estava em harmonia. O universo, o mundo animal, vegetal, tudo estava em concordância. Havia uma tranquilidade sobre o local aonde Deus havia plantado o primeiro casal, no jardim do Éden, entre rios, e ali na Mesopotâmia. Tudo estava perfeito, até que a Bíblia diz que a serpente foi usada por Satanás. A gente começa a perceber como o mal começa a ser engendrado, a se proliferar, para que atingisse aquilo que havia perfeição, havia santidade e harmonia, e também havia diálogo com Deus. Primeira família. O protótipo de toda uma geração e outras gerações que viriam a modelo de serem iguais a Adão e Eva. Perfeitos. Eu não creio que seja diferente, até porque, fora da teologia bíblica, pelo Midrash, se reconhece pelo conhecimento judaico que Adão e Eva tinham peles santas, tinha a pureza, e era isso que perpetuaria para outras gerações com o plano de Deus de crescer e multiplicar. Isso antes da queda. E aí nós podemos ver que a queda de Adão e Eva muda completamente todas as ações e tudo que tinha para desfrutar a seu favor começam a sofrer consequências terríveis. Não só o casal, mas também a terra foi afetada. Todo o sistema climático, todo o sistema de sustentação do universo foi atingido.
Os animais foram atingidos de frente. E a Bíblia diz que Deus avisa a Adão, Deus avisa a Eva a respeito de não desobedecerem. A raiz, o fundamento, a causa do pecado é a desobediência. Não tem como fugir dessa realidade. A desobediência começou lá nos céus e chegou até a terra. E a serpente foi usada por Satanás para tentar esse primeiro casal. O texto fala diretamente da queda, do versículo 1 ao versículo 7, do capítulo 3, a gente pode perceber que houve um período de tentação. Satanás ficou tentando, e acreditamos que isso demorou, não foi algo abrupto, não aconteceu rapidamente, não. Levou-se tempo, até que convencesse para que o casal pecasse. E o versículo 6 e 7, nós podemos ver que há aqui nitidamente, explicitamente, o período de desobediência. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. E deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Houve cumplicidade, houve entendimento dos dois, para que aquele mal pudesse atingir suas vidas e gerações. Nós só vamos entender isso com os filhos de Adão e Eva relacionados lá na frente com a vida de Sete. Porque eles é que levantam o altar do Senhor e começam a adorar ao Senhor e eram reconhecidos como filhos de Deus a partir de Sete. Porque houve trevas, houve degradação, toda aquela vestimenta de santidade que eles traziam, segundo o entendimento do Midrash, fora da Bíblia, foi se perdendo, aquilo foi apodrecendo, aquilo foi deteriorando. Por isso eles perceberam que estavam nus. Estavam nus. E a nudez trouxe vergonha, trouxe maldição, trouxe ao entendimento deles que deveriam se esconder de Deus. Eu quero dizer, irmãos, que o capítulo 3 de Gênesis é a principal fonte que nós temos para interagir com as outras doutrinas bíblicas. Não existiriam outras doutrinas bíblicas se não existisse a doutrina do pecado, a ramatiologia, a doutrina do pecado. Trouxe todas as outras doutrinas. As consequências todas caíram como vergonha, como culpa. A humanidade foi atingida, porque Adão e Eva eram um modelo de unidade perfeita para outras unidades e gerações viriam similares com aquele primeiro casal. O versículo 7 nos fala: então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. Estavam nus. E o texto diz: cozeram folhas de figueira e fizeram para si vestimentas, aventais. Tentaram se cobrir, se escondendo de Deus, fugindo de Deus, viram suas vergonhas, suas culpas e colocaram uma vestimenta
que simbolizava agora a humilhação. E é assim que a humanidade tem caminhado, é assim que a humanidade tem fugido da presença de Deus. Há uma perpetuação porque o pecado foi disseminado, atingiu um clímax muito alto e isso não tem como fugir de uma grande verdade, de que isso só poderia ser desfeito através de um único sacrifício, de uma provisão que fosse universal. Universal, e segundo a nossa teologia, é graça antecipada. O que Cristo fez foi graça antecipada. O Cordeiro de Deus que morreu antes da fundação do mundo. Houve a provisão, porque Deus não vive no Cronos, Deus vive na eternidade. E na eternidade já havia o plano da salvação. Eu e você, nós, pela misericórdia, como o apóstolo Paulo diz, que o primeiro Adão trouxe o pecado, mas o segundo Adão trouxe a graça de Deus. Pela graça sois salvos, isto não vem de vós, é dom de Deus. Você pode aplaudir ao Senhor, é Ele que nos dá esse alcance. Aí você vê a busca de Deus por Adão. Por isso que eu digo que é graça antecipada. Significa, você não é salvo porque você ama a Deus. Você é salvo porque Deus te ama demais. E não tem como. E por mais que Adão e Eva se escondessem, e por mais que tentassem improvisar vestimentas, nada daquilo poderia cobrir suas nudezes. A nudez estava explícita. Estavam nus. Essa nudez na teologia não significa nudez de falta de roupa, mas foi o que atingiu Adão e Eva de uma forma tão terrível que eles se sentiram nus. A nudez atingiu o campo espiritual primeiramente. Deus sentiu que havia uma atmosfera errada no meio daquela família. O que eu quero dizer, irmãos, que não adianta a gente tentar improvisar uma saída aonde só Deus pode resolver. Não adianta a gente inventar com mentiras, com desculpas, com saídas evasivas, aquilo que só Deus pode fazer. É impossível o homem se autossalvar. É impossível a humanidade encontrar solução por si só. A prova disso é que o próprio Adão e Eva tentaram resolver improvisando uma roupa para si. Tentaram se esconder de Deus. E Deus vai buscar Adão. Você pode dizer amém? Deus vai buscar Adão. Já era um protótipo. Já era um sinal do que Deus faria pela humanidade. Já está na agenda de Deus que Ele não quer perder
nenhum dos seus filhos. Deus não quer perder nenhum dos seus filhos. E por mais que esse se esconda, e por mais que esse tente lutar para improvisar saídas, Deus sempre tem graça abundante. A graça de Deus nos alcançou. A graça de Deus nos comprou. Graça significa perdão não merecido. Vocês cometeram erro, mas eu quero trazer vocês de volta. Eu compro vocês com alto preço e vocês são meus. Vocês não estão na perdição. Vocês não vão ficar marcados para sempre, para a condenação eterna. Eu trago vocês novamente para os meus braços. Deus foi atrás de Adão. O versículo 8 até o versículo 13 fala a respeito disso. E ouvir a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia. Escondeu-se Adão e a sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Adão e disse: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu, escondi-me. E Deus disse: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que ordenei que não comesses? Então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. Disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isso? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. A gente percebe que Deus já sabia de tudo. E Deus provoca para que eles pudessem confessar, mas a gente percebe que o mal já havia atingido Adão moralmente. Porque, teologicamente, se Adão não quisesse pecar, ele não pecaria. Teologicamente, Eva seria condenada e aniquilada para sempre. E Adão poderia permanecer na presença de Deus. Mas a Bíblia diz que Adão, ele é levado livremente, não compulsoriamente, não de forma obrigatória. Ele decide livremente. E nisso, ele tenta fazer o que nós fazemos sempre. O ser humano é um ser muito rápido para colocar culpa nos outros. É a coisa que se fala em psicologia, fazer projeção. Quando eu faço projeção, quando eu vejo a minha culpa no outro, quando o outro leva algo que eu, na verdade, não consigo enxergar em mim, e o meu eu é cego, mas eu consigo ver no outro, há uma certa satisfação egóica. Eu acabo, de alguma forma inconsciente, me realizando, porque alguém tem que levar a culpa. A culpa é minha, eu jogo em quem eu quiser, e ninguém tem nada a ver com isso. Só que com Deus isso não cola. Com Deus, a verdade é a verdade. A verdade é a verdade, amém? Adão, quando tentou falar essas coisas, e ele estava fugindo de uma verdade. Segundo alguns, Adão era apaixonado por Eva,
e ao ponto de cometer esse pecado contra Deus. Não está na Bíblia, mas é uma tese. Pode ser, porque só havia uma mulher na sua vida, mas ninguém, imagine só, o mundo inteiro, o universo todo criado, só uma mulher. Claro que ele estaria apaixonado, deveria estar apaixonado mesmo por sua mulher. Mas ele tinha condições espirituais, cognitivas, morais, para dizer, eu não vou pecar. Mas o texto diz, o versículo 8, e ouvir a voz do Senhor e passeava no jardim pela viração do dia, escondeu-se Adão e a sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E aí a provisão foi temporária. A mentira nunca vai dar certo. Nada que é errado pode dar certo. Nada que começa de maneira errada vai terminar tudo bem. Não. A única forma das coisas darem certa é quando elas são feitas certas. O certo pode até não acontecer como você queria, mas uma hora o certo vai dar certo. Adão tentou, né? Fazer aquilo que nós já falamos. Projeção. Jogou a culpa para Eva. E não parou aí não, porque Eva jogou a culpa para quem? A serpente. O ciclo já estava montado. O ciclo já estava direcionado, tudo organizado. Mas Deus busca Adão. Deus busca Eva. Deus está atrás dos seus filhos. E o texto diz que Adão e Eva se escondem. Se escondem. Isso aqui fala a respeito de muitas coisas. De culpa, de erro moral, mas também do estado mal psicológico. A gente percebe que quando uma pessoa sente um peso muito grave de algo que cometeu errado, ela vai fugindo da sociedade, vai fugindo de cobranças. Por isso que a gente sempre ouve notícias que são duras. Porque quando você vê uma pessoa em estado de depressão, ela não quer aparecer para ninguém, não tem mais cuidado higiênico, não tem mais um tratamento de olhar para si, começa a perder o valor, a imagem vai se definhando, a pessoa fica trancafiada num quarto, não quer conversar com ninguém, não quer comer, já é um estado de se esconder para tentar resolver o problema. Eu sei que a dor é muito grande. Hoje mesmo eu estava lendo uma notícia a respeito da anatomia do suicídio, que até por nós profissionais somos limitados para falar de suicídio, para não incentivar aqueles que por alguma causa ou algum motivo se sintam encorajados a cometerem esse ato contra suas próprias vidas. Mas a gente vê aqui que Adão e Eva são atingidos psicologicamente. Aquilo que nós chamamos em teologia de estado mal da
personalidade. Deus entende. Deus não abre mão. Não há nada que Ele não saiba. Aquele que criou o homem tem o poder de entender a sua criatura. Aquele que fez o homem sabe muito bem aonde ele pode ser ajudado. E Deus não desiste. Como Deus não desistiu da humanidade. A Bíblia diz que a maldição entrou. O versículo 14 em diante fala da maldição que entrou sobre a face da terra. Então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isto, maldita serás. Mais que toda besta, mais do que todos os animais do campo, sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. Por inimizade entre ti e a mulher. Aí vem, entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E disse a mulher: multiplicarei grandemente a tua dor. Há uma discussão aqui, né? E a tua conceição. Com dor terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E a Adão disse: porquanto deste ouvido à voz de tua mulher, e comeste da árvore de que eu te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinho e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste formado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. A maldição entrou sobre a face da terra. O universo sentiu. A atmosfera foi degradada e contaminada. Mas há algo aqui que a gente tem que entender. A maldição entrou, mas a promessa de Deus prevaleceu. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor? Há um entendimento teológico. Quando eu falo teológico, eu estou falando que muitas coisas teológicas não estão na Bíblia. São imaginações e construções dos conteúdos da teologia. Nesse caso, a gente vê que a maldição entrou, mas a promessa já estava providenciada por Deus, antes mesmo da queda, antes mesmo do erro de Adão. A promessa já estava pronta para quebrar, para retirar essa gangrena do mal, essa força impeditiva do plano de Deus. Porque Satanás queria, por ódio, manchar a humanidade. Satanás queria, de alguma forma, denegrir a imagem, porque ele não foi criado à imagem de Deus. Embora sendo portador de luz, né, que é um termo emprestado, que a igreja usa, teólogos usam, né? Lúcifer não está na Bíblia, mas a gente usa. Aquele que transporta a luz.
E a gente sabe que quem transporta a luz é Jesus. E uma das coisas que mais atingiu Satanás foi essa inveja. Estou teologizando. Essa inveja. Vendo o Filho de Deus com luz própria. E ele sendo criatura. Vendo Adão e Eva como imagem e semelhança de Deus. Receberam o Espírito de Deus, Ruach. Como diz Zacarias, que Deus criou o espírito do homem. E aquilo levantou-se na mente do inimigo uma fúria tão grande. Quero destruir a imagem e semelhança de Deus. Quero destruir o homem e a mulher. Para que suas culpas, suas vergonhas sejam reconhecidas. Mas a Bíblia diz: aonde abundou o pecado, superabundou, sobejou, transbordou a graça de Deus. O inimigo pensou que estava vencendo, que o seu ódio, que a sua manipulação, que a sua ação fosse o fim. Mas maior é Deus. Mas maior é Deus. Você pode dizer isso para a sua vida, para a sua família, para os seus sonhos. Maior é Deus. Diga, maior é Deus. Nenhum dos seus planos serão frustrados. Aleluia. Deus já havia providenciado promessa, promessa, promessa. A promessa chegou. A Bíblia diz, o versículo 20, e chamou Adão o nome da sua mulher, e Eva, porquanto era a mãe de todos os viventes, e fez o Senhor Deus, Adão e a sua mulher, túnicas de quê, irmãos? Túnicas de quê? E os... já não era mais uma roupa de folha de figueira. Aquilo era improvisado. Aquilo seria desbaratado a qualquer hora pelo inimigo. Como ele queria, né? Ficar se intrometendo, ficar se envolvendo na trama humana. Aquelas folhas de figueira não resolveria nada. É um tecido imaginário que Adão e Eva fizeram para tentar eliminar a culpa espiritual, moral, física, a culpa psicológica. Eles teceram algo que não duraria muito tempo. Mas a promessa veio. Glória a Deus! A promessa veio. E a promessa é essa. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles. E os vestiu. Olha, isso aqui é profundo. Significa o quê? Significa que animais morreram para que eles vivessem. A causa maior não é simplesmente o sangue desses animais que morreram. A causa maior era que
Animais inocentes estavam morrendo por pessoas pecadoras. Você entende? O que o inimigo não esperava era que Deus poderia eliminar o pecado do pecador. Você entende isso? Enquanto o inimigo estava, eu vou avançar, eu vou crescer, essas vestes que vocês colocaram de folha de figueira não vai me impedir em nada. E Deus falou, pera lá, acalma-te. Significa que alguém morreu no lugar para que eles pudessem permanecerem vivos. Pudessem permanecer vivos. Já era um protótipo daquilo que aconteceria. Alguém inocente morrendo por pecadores. Isaías 53. E nós o reputávamos por aflito e ferido de Deus. Ele morreu em nosso lugar, mas não abriu a sua boca. Foi ferido por nós. É a obra da expiação. É a obra da expiação. Como uma ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Isaías teve essa visão há 700 anos antes da vinda do Messias. E isso também acontece por provisão de Deus lá no Éden, colocando essa vestimenta de animais para cobrir a nudez. Não pela motivação do sangue daqueles animais, mas porque alguém estava morrendo no lugar de Adão e Eva. Foi o que Cristo fez por nós. Você pode bater no peito. Você pode dizer, eis-me aqui, Senhor. Eu sou teu. Eu te pertenço. A minha vida é tua. E eu vou atravessar. E eu vou passar. E nada pode me impedir. Porque o Senhor me comprou. O apóstolo Paulo fala que ele riscou, cancelou a promissória de dívida. Aleluia! Glória a Deus. Você pode aplaudir o nome do Senhor. O mundo não entende. Homens carnais não entendem. Pessoas mundanas não entendem. Mas aquilo que o homem não pode fazer, só Deus pode fazer. Só Deus pode realizar. Comprar a alma de um pecador. Salvar a vida de um pecador. Deus criou vestimenta de pele de animais. Alguém teve que morrer para Adão e Eva sobreviver. Significa a expiação que Cristo faria por nós. Ele levou sobre si o pecado de nós todos. Foi moído e transpassado pelas nossas ofensas, pelos nossos pecados. Ele nos substituiu. Simboliza isso a teologia da substituição. Ele tomou o nosso lugar. Ele assumiu as nossas culpas. O que eu quero dizer com isso? Que o diabo é mentiroso.
Como ele mentiu para Adão e Eva, ele continua mentindo, dizendo: você não presta, você não serve. Olha aí a tua vida, um arraso, uma desgraça, uma miséria. Olha o teu passado. Tentando de alguma forma fazer com que o homem viva escondido, longe de Deus. E por mais que ele esteja entremeado de pecados, e por mais que ele se sinta completamente lambrecado do mal, Deus, Ele nos enviou a salvação. João 3,16 fala a respeito disso. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha... Você pode aplaudir ao Senhor. Aleluia! Eu quero que você entenda isso. Culto não te salva. Pastor não te salva. Santa Ceia não te salva. Sacrifícios não te salvam. A única coisa que te salva é quando você sente que foi amado por um Deus que, independente de quem quer que você seja, do que você cometeu, Ele continua com amor eterno. Continua te amando. Talvez você tenha chegado aqui com as suas vestes espirituais sujas, com sua mente pesada por tantos erros, tantas desobediências, tantas coisas aconteceram. Talvez você se sinta o pior dos pecadores. Mas esse tipo de culpa que o inimigo vai colocar. Romanos 6, 23, o apóstolo Paulo, ele nos leva à maior fonte de libertação de todos os pecados. Porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Não existe nada que possa impedir o dom da graça de Deus. Ele pode te alcançar aonde você estiver. O homem pode estar debaixo de perturbação, pode estar debaixo de tanto pesar, carregando um fardo, um peso, é um estivador, carregador de peso. Mas quando se encontra com Jesus, o peso é retirado. O fardo é retirado. A angústia sai. A salvação chega. A provisão já estava pronta antes da fundação do mundo. Ele providenciou para que você pudesse alcançar. Mateus 11, 28, o Senhor nos chama todo instante. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. E encontrareis descanso para onde? Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Glória a Deus. Quando nos encontramos com Jesus,
pode ser o jugo mais pesado que for. Quando há sinceridade. Eu digo que não é você que vai resolver o problema da sua alma. A única coisa que você tem que fazer é obedecer. Porque o meu jugo é suave. Está entendendo isso? E o meu fardo, obedecer, é muito melhor do que sacrificar. Eu quero que você, em nome de Jesus, sinta essa alegria de estar aqui nesse culto. E se o Espírito Santo tocar no seu coração, você pode colocar suas causas aqui no altar de Deus. Qual é a causa que te incomoda? Qual é a causa que você gostaria de ver a solução de Deus? Do fundo do teu coração, que você veio buscar. Não há nada de errado nisso, não. Você pode pedir. Não há nada de pecado nisso, não. Você pode clamar a Deus. Você pode buscar. E se você desejar, você pode vir aqui no altar. Nós queremos orar por você. Qual é a causa que você quer colocar no altar de Deus? Você pode sair do seu lugar. Pastor, minha causa é família, minha causa é relacionamento, minha causa é vício, minha causa é a salvação de alguém, minha causa... Não importa qual é a tua causa. Você não precisa nem falar para ninguém. Vem aqui para o altar de Deus, porque nós estaremos orando, pedindo a Deus, porque nada é maior do que os olhos do Senhor nesse altar. O Senhor Deus sabe da sua vida, da minha vida. Talvez o inimigo tenha tentado. Mas você sabe que com Deus você é maioria. Ainda falta alguém, eu sinto que ainda falta alguém. Se você quiser, sai do seu lugar, vem para cá. Nós vamos orar nesse momento. Quero pedir ao pastor Humberto, quero pedir à pastora Tânia, pastor Almir, para ungir esses irmãos. Enquanto o pastor Humberto estiver orando, pastor, queremos colocar as causas desses irmãos no altar de Deus. Se você sente no coração, pastor, eu estou com um aperto aqui no meu coração. Eu estou com um aperto, uma vontade de ir no altar. Eu digo para você, suas pernas agora estão libertas. Pode sair do teu lugar agora. Aproveite esse momento. Porque não é do pastor, não é da igreja. É o momento de Deus para a sua vida. Em nome de Jesus, pastor Humberto. Oh Deus. Obrigado, Senhor, por ter pago o preço Aleluia. do Calvário. Glória, glória, glória. O teu sangue que foi derramado sobre as nossas vidas, Senhor. Xandarabalaia. Por isso, Senhor, nós estamos de pé. Nós queremos no teu poder, Senhor Jesus. E agora, Senhor, aqui está o teu povo, Senhor, que saíram dos seus lugares, ó Deus, com um propósito, glória. ó Deus, de colocar diante do glória. teu altar, ao seu pedido, aquilo que está passando, aquilo que precisa, Senhor, nesta noite, de receber algo de ti. Aleluia. Que o teu Espírito Santo venha visitar agora este corpo, venha visitar este irmão que está aqui neste lugar, Senhor. Que você receba a unção de Deus, receba o renovo espiritual sobre a tua vida. Que você não seja mais o mesmo, mas você possa entender que existe um Deus que peleja pela sua vida. O Deus que cuida de você. O Deus que está na sua vida, está na sua casa,
está na sua caminhada. Esse é o Deus que você serve. Senhor, nós colocamos diante de Ti, Senhor, nesse momento. Se tem alguma pessoa, Senhor, que está passando por um momento de fraqueza, ó Deus espiritual, que você nessa noite possa sentir a presença de Deus e possa pedir a Ele. Não adianta às vezes eu só estar orando por você, mas você precisa orar, precisa clamar ao Senhor e falar: aleluia, eu preciso de Ti na minha vida, Senhor. Renova, Senhor, renova esta vida, renova em nome de Jesus. Que você receba a graça do Senhor, receba o Espírito Santo de Deus e seja renovado em nome de Jesus. Receba na tua casa, receba na tua família, receba lá nos teus filhos. Seja abençoado por Deus, seja renovado por Deus em nome de Jesus. Eu coloco a tua vida no altar do Senhor Jesus, e você possa ir erguer a sua cabeça, possa agora pensar: Senhor, eu quero ser um vaso novo na tua presença. Eu quero ser, Senhor, ter uma nova vida contigo, Senhor. Eu preciso, Senhor, de renovar minhas forças. Eu preciso, Senhor, de Ti na minha caminhada, Senhor. E nessa noite eu quero profetizar para a tua vida, que você saia deste lugar abençoado por Deus, renovado em nome de Jesus. Receba o renovo de Deus, receba o renovo de Deus na sua vida, receba o renovo de Deus na sua vida espiritual. Seja abençoado em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Levante com fé, levante com fé. Isso, levante com fé. Glória a Deus. Deus abençoe, irmãos. Deus abençoe. Eu gostaria que vocês pudessem dar um abraço no irmão João. João é um homem de Deus. Eu gostaria que vocês profeticamente pudessem dar um abraço. Deus tem promessa para a tua vida, irmão João. João é irmão da pastora Regina. E Deus sabe. Foi dirigente de igreja, conhece a palavra. E eu louvo a Deus por sua vida, João, porque o Espírito Santo está contigo. Aleluia. A igreja pode aplaudir ao Senhor. Aleluia. É muito bom nós termos esse carinho, esse cuidado. Muito bom. É isso aí. É o Espírito do Senhor Deus agindo. Aleluia. Aleluia. Irmão João, essa casa é sua, tá? Essa casa é sua, irmão João. Tá? Essa casa é sua, tá? Seja bem-vindo. Nós te amamos, porque as promessas do Senhor nunca caducaram. Isso aí. Deus abençoe. Poder sentar, igreja. Deus abençoe. Louvado seja Deus. Irmãos, é muito bom sermos igreja. Igreja é isso. É amar. É ajudar.